Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Nós vamos começar aí hoje com a nossa aula de língua portuguesa, iniciando a semana de trabalho, tá bom? Já coloquei para vocês aí o cronograma da semana. Se vocês observarem lá, vocês vão perceber que na quarta-feira é feriado, dia de Tiradentes, por isso a gente não tem atividades na quarta-feira. No entanto, no sábado é sábado letivo, então a gente vai fazer... Tem atividade no sábado, só que essa semana, o sábado eu deixei bem tranquilo. Como a gente está aproximando aí do final do bimestre, então eu deixei o sábado letivo reservado para as famílias, para as crianças que ainda não fizeram todas as atividades, estão com as atividades atrasadas, então podem aproveitar o sábado para fazer isso. E fazer o registro da leitura no diário de leitura, tá bom? Então quem tá com tudo em dias vai ficar mais tranquilo, vai ter menos atividade e fazer o registro do diário de leituras. Lembrando que a criança deve fazer pelo menos uma atividade dessa por semana, tá? Pelo menos o registro de uma atividade. Tem crianças que ainda não fizeram, que ainda não mandaram. Lembrando, pessoal, nós estamos chegando ao final do bimestre. Quando passar de um bimestre para o outro, eu não vou receber atividade do bimestre anterior. O que vai acontecer? Se a criança não fez, viu, crianças? Se vocês não fizerem as atividades, vocês já ficam aí com menos 5 pontos na média de vocês. Porque 5 pontos é a garantia pelas atividades realizadas, tá? Então, quem não fez nada já vai estar com certeza de recuperação, tá bom? Esse ano não será igual ao ano passado. As crianças que não realizarem atividades ficarão retidas no terceiro ano, tá bom? Então, vamos nos concentrar aí. Eu sei que dá trabalho, é complicado, mas a gente consegue, tá ok? Vamos lá, então, trabalhar com o nosso conteúdo de hoje, que a gente vai falar sobre o uso do dicionário. Então, deixa eu diminuir aqui pra gente poder conversar, tá bom? Vamos lá. Aqui. As palavras no dicionário, como que nós vamos trabalhar? Na sua opinião, para que serve um dicionário? Para que serve um dicionário? O que você acha? A gente usa o dicionário para quê? Para saber uma receita, será? Para saber o endereço de alguma coisa? Claro que não, né? O dicionário ele serve para a gente descobrir a forma correta de escrever uma palavra, o significado desta palavra, o que ela significa, né? Tem um termo e aí a gente vai saber no dicionário o que ele significa. A maioria dos dicionários, eles têm também separação silábica. Às vezes a gente fica em dúvida como separar uma palavra. Lá no dicionário ela vai estar separada, vai estar fazendo a classificação, vai dizer se é um substantivo, se é um adjetivo, tá? E isso ajuda bastante. Então, se a gente aprender a usar, a manusear o dicionário, a gente já vai estar meio caminho andado, ok? Preste atenção agora. Explore um dicionário e tente descobrir como ele está organizado e converse com um colega sobre a sua utilidade. Infelizmente, a gente não está na escola. Quando a gente está na escola, nesse momento eu levo lá para a sala vários dicionários e aí vocês podem manusear, né? A gente não tá na escola, então eu não tenho como fazer isso. Mas quem tem um dicionário em casa, e eu já disse anteriormente que é interessante que tenham nem que seja aquele mini dicionário, aquele pequenininho. Não custa caro e ajuda bastante, tá? Então quem tem, vai usar aí, manusear e descobrir aí como que ele é organizado. Quem não tem, pode usar na internet, tá bom? Converse com o colega, então infelizmente a gente não tem como conversar. Então você vai fazer, vai usar, olhar e vai dizer como que ele está organizado. Com as suas palavras, eu quero ver como que você consegue perceber isso e como que você consegue verbalizar isso, tá bom? Na questão 3, observe esta página de dicionário e responda às perguntas do professor. Então, aqui nós temos a página de um dicionário e na página seguinte nós temos as perguntas baseadas nessa aí. Então, nós temos aqui, ó, na parte superior, a letra D, maiúscula e minúscula. Aí nós temos as palavrinhas dianteira e
dificuldade. Por que será que essas duas palavras estão aí em cima? A gente vai ver na página seguinte as perguntas sobre isso. Vamos ver se você já entendeu. Vamos lá então para a página 35. Aqui na página 35 vocês vão responder aí. Marque com X a alternativa que completa a frase. Nós vamos iniciar e você vai marcar um X naquela alternativa que faz a conclusão da frase. No alto da página do dicionário aparece uma letra do alfabeto. Isso acontece para enfeitar a página. Será que aquelas letrinhas que nós falamos, a letra D que estava lá em cima, estava lá para enfeitar a página, para ela ficar bonitinha? Acho que não, né? Para facilitar a localização das palavras. Muito bem, isso mesmo. Então você vai marcar aqui. Por quê? O que isso significa? Significa que naquela página todas as palavras são iniciadas com a letra D. Se tem lá em cima apenas a letra D, então nessa página vai ser possível encontrar, por exemplo, a palavra escada? Não vai, né? Porque ela diz, se tem apenas a letra D lá em cima, significa que todas as palavras dessa página são iniciadas com a letra D. D do diamante, dedicação, sei lá, né? Diário. Então vamos lá. Escreva que letra aparece em destaque no alto da página. A gente já falou aqui, né? Que é a letra D. Você vai escrever aqui, a letra D. Essa letra está em destaque por quê? Porque ela é mais importante? Será que a letra D está lá em cima porque ela é mais importante do alfabeto? Todas as palavras desta página começam com a letra D. Isso daí, né? Que a gente já conversou sobre isso. Então, a letra D está lá em cima porque todas as palavras daquela página começam com a letra D. Então, se você estiver procurando uma palavra que comece com outra letra qualquer que não seja com a letra D, você já sabe que nesta página não vai encontrar a palavra. Então, não precisa lá ficar passando o dedinho procurando, certo? Vai primeiro na indicação da letra que está no alto da página. Se estiver procurando uma palavra com letra D, pode ser que esteja ali. Se não, não. Chama-se verbete cada palavra do dicionário que aparece em destaque e é seguida de uma explicação. Então, preste atenção. Todas as palavras que aparecem no dicionário, que vem seguindo o significado dela, uma explicação sobre essa palavra, todas essas palavras são chamadas de verbete. Então, se eu falar assim, procure o verbete planta, procure o verbete cadeira, você vai saber o quê? Que você vai procurar a palavra, porque verbete no dicionário significa a palavra, ou a palavra tem o nome de verbete, tá bom? Por exemplo, quando a gente procura a palavra dicionário, olha aí o que a gente percebe. Que a palavra dicionário está aqui dividida na sua sílaba, né? Feita a divisão silábica. Vem dizendo também que é um substantivo masculino. Ó, dicionário é um substantivo. Por quê? Porque deu nome a alguma coisa. Ah, pega lá o livro, que livro é esse aqui? Ah, é um dicionário. Se a palavra deu nome a alguma coisa, então ela é um substantivo. E é um substantivo masculino, né? Por exemplo, dicionário masculino. Se fosse revista, um substantivo feminino, tá bom? Aí continua. O que é um dicionário, gente? É um livro que lhe explica o significado das palavras de uma língua e mostra como elas devem ser escritas. Essas palavras estão arrumadas, dispostas em ordem alfabética. O dicionário nos ensina a escrever de maneira correta. Então, qual que é a importância do dicionário? O que é um dicionário? É um livro que explica o significado das palavras e que mostra essas palavras de uma forma em ordem alfabética. Porque se não tivesse uma ordem, imagina só, um dicionário daqueles bem grossão assim, você quer encontrar uma palavra. E se não tivesse uma ordem, não tivesse uma organização, como que você iria achar? Não é? Procurar nele inteiro? Ninguém ia fazer isso.
Então, quando tem essa organização em ordem alfabética, a letrinha que aparece lá em cima, a palavra que aparece lá em cima, por exemplo, nessa página aqui, tem a palavra dianteira e a palavra dificuldade. Quer dizer que o quê? Dianteira é a primeira palavra, dificuldade é a última palavra dessa página. O último verbete, né? Não é a última palavra, é o último verbete dessa página. Então, a gente vai achar as palavras que estão na ordem alfabética dentro dessas aí. Por exemplo, se eu estiver procurando a palavra, mesmo que comece com a letra D, mas se eu estiver procurando dado, eu vou encontrar nessa página? Não, porque o primeiro começa com a letra D, mas depois começa com a letra I. Já tá lá na frente, dado tá lá no começo, tá? Então, preste bastante atenção nisso. Aí tá a referência, né, desse texto aí, que é do Dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira Aurelin, Dicionário Infantil da Língua Portuguesa. No dicionário, as palavras são organizadas seguindo uma ordem. Qual é essa ordem? A gente acabou de falar. No dicionário, ele é organizado numa ordem. Que ordem é essa? Ordem alfabética. Sublinhe no verbete. Então, você vai vir aqui, ó, em ordem alfabética. Vai sublinhar a ordem alfabética. Tá ok? Faça outras frases com o verbete dicionário. Então, você vai escrever uma frase que tenha a palavra dicionário. Eu uso dicionário para aprender o significado das palavras. Eu uso dicionário para procurar, para confirmar a separação silábica. Enfim, você vai criar aí uma frase usando o verbete dicionário, a palavra dicionário. Lembre-se, quando você vai começar a escrever, deve escrever com letra maiúsculo, bom? A palavra convite poderia fazer parte dessa página do dicionário, por quê? Essa página que nós vimos aí na página 34, essa página do dicionário, a palavra convite poderia fazer parte dessa página? Se sim, por quê? Se não, por quê? Então eu quero ver aí o que vocês vão colocar. A gente já falou sobre isso. E aí eu quero ver como vocês definem isso, ok? Vamos então para a página 36. Aqui nós temos uma parte de uma história em quadrinho. Quem gosta de história em quadrinho aí? Revistinha em quadrinho, quem gosta de ler? Quem gosta vai conhecer esse personagem. Armandinho é o personagem de histórias em quadrinho criado por Alexandre Beck. Conte para os colegas o que você sabe sobre este personagem. Então, você vai dizer aí o que você sabe sobre esse personagem Armandinho, tá? Depois, leia a tirinha e comente o que deu humor a ela. Ó, diz lá assim: não quer funcionar. A impressora tem folha, filho? Sim, eu coloquei. Olha só o que ele colocou aqui, ó. O pai falou assim: a impressora tem folha? Sim, eu coloquei. Olha as folhas que ele colocou. Será que era dessa folha que o pai estava falando? Eita. Vamos ver. Uma palavra pode ter significados diferentes dependendo da situação em que ela é empregada. Por exemplo, nesse caso, será que o pai de Armandinho estava falando para ele das folhas de uma planta? Provavelmente não, né? Ele estava falando de uma folha de papel, mas o Armandinho levou na literalidade e colocou lá umas folhas de uma árvore. Uma palavra pode ter significados diferentes dependendo da situação onde ela é empregada. Leia o verbete folha. Folha, substantivo feminino, parte de uma planta que cresce nos galhos. Essa é a primeira definição. Aí a segunda definição para folha: pedaço maior ou menor de papel cortado. Neste caso aqui, no próprio dicionário traz os dois significados. O primeiro é que a folha é uma parte de uma planta que cresce nos galhos. E a segunda é que ela é uma parte maior ou menor de papel cortado, ok? Sublinhe os significados do verbete de acordo com a legenda. Então, você vai sublinhar aí de vermelho. De vermelho, você vai sublinhar folhas a que o pai de Armandinho se referia.
lá na definição que nós temos aqui, ó. Na definição da palavra folha. Folhas. Aqui o pai de Armandinho se referia. Que tipo de folha que ele se referia? A definição 1 ou a definição 2? Se for a 1, pensa bem, você vai sublinhar com vermelho. Se for a 2, você vai sublinhar com amarelo, né? Sublinhar a gente já sabe que é fazer uma linha embaixo, ok? Depois, com o lápis amarelo, você vai sublinhar as folhas, a palavra folha, de acordo com a interpretação de Armandinho. O que ele achou? Parte de uma planta que cresce nos galhos. Você vai sublinhar essa parte, ok? Então, de vermelho, a definição que o pai de Armandinho se referia, e de amarelo, a definição que o próprio Armandinho se referia. Escreva a função dos numerais que aparecem nesse verbete. Qual é a função do numeral que aparece lá no verbete? Nós temos aqui, ó, 1 e 2. Olha só, 1 e 2. Qual é a função desse numeral que aparece aí? Indicar que o verbete, que a palavra, tem 2 significados diferentes, tá? Então, o significado 1 e o significado 2. Ok? Vamos para frente. Leiam a tirinha a seguir e comente o que deu humor a ela. Lá na anterior, nós vimos que o que deu humor foi a diferença de interpretação. Um falava de uma coisa, o outro falava de outra, embora fosse a mesma palavra. Aqui vamos ver o que se diz. Olha só. Vou levar quitutes para a vovozinha. Então tá aqui, aquela que seria talvez aí a Chapeuzinho Vermelho, né? Dizendo assim, olha, vou levar quitutes para a vovozinha. O outro, a do meio, diz assim, nossa, que nariz grande. Ei, você não é a vovó. E por último, justo agora, a Chapeuzinho botou os óculos. O que será que quer dizer isso daí, né? Olha só, Chapeuzinho tá indo levar os quitutes pra vovó. Quem é que tava lá no lugar da vovó? O lobo, né? Olha aqui a cara do lobo aqui, ó. E aí a Chapeuzinho falou, não, que nariz grande. Aí como ele na história, o lobo engana a Chapeuzinho, né? Mas aqui a Chapeuzinho colocou os óculos. E ele falou assim, justo agora a Chapeuzinho foi colocar os óculos? Ou seja, tinha que ser agora, né? Porque daí ela viu que não era a vovozinha. Escreva o nome do médico especialista em tratar dos olhos. Isso aí não tá no texto. Você já viu que os médicos, cada um tem uma especialidade. Tem uns que cuidam dos olhos, outros cuidam do coração, dos ossos, enfim, né? Das crianças, dos idosos. Qual é o nome do especialista que cuida dos olhos? O oftalmologista, tá? E aí você vai escrever aqui, ó, com F mudo, oftalmologista. Claro que eu estou escrevendo separado, porque não cabe aqui na minha página, mas aí vocês vão escrever a palavra emendadinha aqui, oftalmologista. Lembre-se que é o F mudo, tá? Mudo quer dizer que não tem uma vogal do lado dele, mas toda vez que tem uma consoante que não tem uma vogal do lado, ela vai ter o som como se tivesse um I ali do lado. Então, oftalmologista, tá bom? É igual significado, gui. Não tem o I, mas é como se tivesse. Escreva o que você poderia fazer para se certificar que escreveu a palavra corretamente. Como que você poderia saber que você escreveu a palavra corretamente? Aqui eu já coloquei. Mas se você não tivesse visto aqui, como que você saberia? Uma das alternativas seria pesquisando no dicionário. Escreva o nome dos animais, depois consulte o dicionário para se certificar que grafou corretamente. Então, nós temos aí um caranguejo. Você vai escrever aqui. Eu não vou colocar porque eu quero que vocês averiguem se escreveram direito. Caranguejo, lagartixa. Lembra que não é largatixa, é lagartixa, tá? E o coati, tá? Então,
Então, vocês vão escrever caranguejo, lagartixa, coati. Depois que você escreveu, você vai pesquisar lá no dicionário. Se tiver impresso em casa, em forma de livro, excelente. Se não, pode pesquisar no dicionário online para averiguar se você escreveu corretamente a palavra, tá bom? Vamos lá para a página 38, a última página de hoje. Junte-se a um colega para organizarem as palavras dos grupos a seguir em ordem alfabética. Como a gente não tem como juntar com os colegas, vocês vão fazer aí individualmente. Lembre-se bem que nós já falamos em ordem alfabética é quando tem a ordem do alfabeto, A, B, C, D, E, até o Z, tá? Aí no primeiro grupo, lobo, hiena, águia e caracol. Qual é a primeira que aparece? Você vai colocar aqui, a segunda, a terceira e a quarta. Depois, paçoca, pudim, picolé e presunto. Você vai colocar a primeira que aparecerá no dicionário, ou seja, a primeira na ordem alfabética. Percebe-se que todas começam com a letra P. Então, neste caso aqui, você vai olhar a segunda letra. Na primeira, nós temos a primeira letra já sendo diferente, né? Ó, lobo, hiena, águia e caracol. A primeira letra já muda. Na segunda, no segundo grupo, grupo B, a primeira letra é igual. Então, você vai olhar a segunda letra. Na terceira letra, terceiro grupo, nós temos escritor, escada, escola, escultura. Então, todos começam com E e todos, a segunda letra é a letra S. Então, você vai observar. Aí depois, ó, escritor, escada, escola, escultura. Também a terceira letra, todos têm igual, que é a letra C. Então, neste caso, você vai observar a quarta letra, ok? A ordem da quarta letra. E na questão 13, escreva o nome de 4 frutas em ordem alfabética. Você vai pensar aí em 4 frutas, sejam elas quais forem que você pensar, e você vai escrever em ordem alfabética, aqui nessa última questão, tá bom? Bem tranquilo que a gente trabalhou aí sobre o uso do dicionário, sobre a ordem alfabética, e como que a gente vai fazer para colocar isso na prática, ok? Beijo para vocês, até a próxima!